Não cesse de orar por mim, pela minha família. Também tenho orado pela vida dela. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 20. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Gênesis 39. Todo momento é importante na hora do culto, mas o momento da palavra é o mais importante, porque é o momento que Deus fala conosco. Ok? Diz assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às suas mãos, as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eles estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-lhe o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tu te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então me disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Tendo ainda 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, te pendurará no manteiro, e as aves comerão a carne. No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu esse um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Eu te peço que essa palavra nessa noite se torne revelação na nossa vida, que ela possa vir de encontro, Pai, às nossas necessidades nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor fala através da tua palavra. Não existe profecia maior do que a tua pregação, Senhor, que a pregação da tua palavra, Senhor. Eu creio que o Espírito Santo fala com a igreja. E eu te peço, Pai, inspira, unge, direciona e fala
forma personalizada ao teu povo. Que essa palavra não volte vazia, mas ela venha cumprir em nós o que ela foi designada e venha produzir os frutos, ó Pai, que o Senhor deseja. Nesse momento eu te peço, leva cada mente cativa à obediência de Jesus. Eu repreendo o espírito de sonolência, eu repreendo o espírito de distração e de roubo da palavra, que seja neutralizado e expulso desse lugar. Eu saio de cena e te peço, assume esse púlpito, Espírito Santo. Eu declaro a minha total dependência de ti e eu entrego a minha vida em tuas mãos. E te peço, Senhor, fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Você vai tomar assento. Em nome de Jesus. Estou fazendo uma série de mensagens falando sobre a vida de José. Os temas das mensagens são do sonho ao destino. Eu pretendo falar de José desde quando ele foi vendido pelos seus irmãos até quando ele foi levantado como governador do Egito. E essa noite eu quero falar sobre José na prisão. Primeira semana nós falamos como ele foi entregue pelos seus irmãos. Na segunda semana nós falamos a respeito de José na casa de Potifar e como ele foi tentado ali pela mulher de Potifar. E hoje eu quero falar sobre José na prisão. E eu quero falar para os irmãos, queridos, em nome de Jesus. Uma das histórias mais marcantes e mais bonitas que eu já li na Bíblia é a história de José. José, ele é o sonhador, porque ele tem dois sonhos, nos quais Deus mostra para colocar um destaque no meio da sua parentela, mas tentam matar os sonhos dele. José é o filho amado. Você vê que há um tratamento especial, diferenciado de Jacó para com José, porque José era filho da mulher que ele mais amava. José também é portador das promessas de Deus, porque através desse sonho Deus traz uma revelação profética de como seria o futuro de José, como ele seria levantado como uma autoridade no meio da sua parentela. José é aquele que foi levantado de escravo no Egito a governador. Então nós já estamos chegando à metade da sua caminhada de fé. E me parece que as coisas não estão indo muito bem para José. Glórias ao nome do Senhor. Foi terrível José ter sido tirado do convívio familiar, ainda muito novinho, com 17 anos, ter sido traído pelos seus irmãos e ter sido vendido como escravo. Isso aí já foi terrível. Mas agora, mesmo sendo inocente, José está preso e ele está sendo acusado de tentativa de estupro. Eu imagino que esse momento, esse ponto aqui é onde José chega no fundo do poço, na parte mais baixa da vida de José. Glórias ao Senhor. Já estava ruim, agora piorou mais um pouquinho. E é interessante que ele está num cárcere. Me parece que esse cárcere é na casa de Potifar mesmo. Você vai ver aqui mais à frente ali que tem um carcereiro, mas tem lá o guarda do faraó. Quem é o guarda do faraó? Pode ver, o próprio Potifar. Então, como falei semana passada, ele é vendido com 17 anos. Ele passa 10 anos na casa de Potifar como mordomo, administrando a casa desse homem, Deus abençoando. Só que a mulher de Potifar tenta se deitar com ele foge e ela o acusa, e Potifar, mesmo irado, e você vê a bondade de Deus, porque quando ele é preso, quando ele está lá preso dentro da cisterna, os irmãos estão querendo matá-lo, mas Deus não permite o uso dos irmãos para falar: não vamos matar, não, vamos vender. Ali também, quando Potifar fica sabendo que a esposa dele disse que queria se deitar com ela, ele, em vez de matar, porque ele tinha poder e autoridade para isso, ele não mata. Ele vai e prende a José no cárcere. Glórias ao nome do Senhor. E o interessante é que José, ele sonha que ele será exaltado, não é verdade? Mas a perspectiva atual que ele tem vivido é que as coisas estão piores do que no começo. Ok? Glórias ao nome do Senhor. Já era terrível ser escravo, mas se torna prisioneiro,
prisioneiro e ser acusado injustamente é algo muito pior. Escravo você ainda tinha certas liberdades. Agora prisioneiro, ele não pode ir para canto nenhum, ele está num calabouço, numa masmorra, preso. Glórias ao nome do Senhor. É interessante a gente ficar todo... Já viu quando a gente fica todo metidinho quando a gente recebe uma promessa de Deus? Glórias ao nome do Senhor. Mas, desde o declarar da promessa até o cumprimento da promessa, tem um caminho no meio, tem um processo, né? Davi falou assim: eu vou te levantar. Samuel usado por Deus, falou assim: eu vou te levantar como rei sobre todo o Israel. Mas ele não sabia que tinha deserto, tinha caverna, tinha perseguição de Saul. Então teve um processo da promessa até o cumprimento da promessa. José não é diferente. E às vezes nós temos grandes sonhos, às vezes no nosso coração existem grandes projetos, né? E às vezes parece que as coisas vão começar a andar, começam a fluir, parece que agora vai, parece que vai dar tudo certo, mas de repente dá um levante e a coisa fica pior do que anteriormente estava. Ok? Glórias ao Senhor na nossa vida. E nós nos encontramos no momento atual piores do que no começo. Assim está acontecendo na vida de José. E a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa noite, eu não sei se você já percebeu, né, que a nossa vida é feita de altos e baixos. E mesmo que você não esteja vivendo um bom momento hoje, eu quero falar para você que me ouve: não desista dos teus sonhos, porque Deus está no controle. Ok? Ok? Você conhece apenas hoje, mas Deus conhece o teu amanhã. Eu quero falar para você, ainda que hoje esteja ruim, nada melhor do que um dia após o outro. A palavra de Deus diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ainda que o teu momento hoje não seja muito agradável, não perca a esperança de você viver um futuro melhor. Fala para o teu irmão aí: não desista dos teus sonhos. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Ele tem um sonho, ele tem uma promessa, né? E aí ele chega na casa de Potifar, foi vendido como escravo, aí começa a melhorar um pouquinho, as coisas começam a fluir, mas de repente dá um levante e fica pior do que anteriormente. Você já viu aquele medidor, aquele aparelho de batimento cardíaco? Como é que ele fica? A luzinha para cima, para baixo, para cima, para baixo. E o que acontece se ela ficar reta o tempo todo? Isso é sinal o quê? É sinal que você morreu. Ok? Porque o natural é altos e baixos. Altos e baixos. Assim é a nossa vida aqui nessa terra. A nossa vida é feita de altos e baixos. Mas o que tem que permanecer firme diante dos altos e baixos da nossa vida é a nossa fé. Ela precisa estar inalterada o tempo todo. A gente precisa estar firmado nas promessas de Deus e na palavra de Deus o tempo todo. Em nome de Jesus. E aí eu quero contar a história de um camarada tinha uma loja. E durante um bom tempo a coisa estava fluindo, velho. A loja estava dando lucro. Só que de repente mudou o governo, mudou a administração, mudou um monte de coisa no país. A loja que estava dando lucro começou a dar prejuízo. E aí o que aconteceu? Esse camarada, ele teve uma ideia que muita gente já teve: eu vou vender meu carro. Eu vou pegar o dinheiro do carro e vou pagar as contas. E aí ele arruma um comprador. E naquela semana, Paulo, que ele vai vender o carro, ele vai, como ele já tem um comprador para vender o carro, ele liga para a seguradora e fala assim: ó, quero cancelar o seguro do carro. E quando ele cancela o seguro do carro, na semana que ele vai vender o carro, ele bate com o carro. Ele pensou que ele ia resolver o problema. Só que
o problema que já estava ruim, agora piorou. Ficou pior do que anteriormente. Ele já não sabe como é que eu vou fazer. Como é que eu vou sair dessa? Então a coisa piorou um pouco mais. Eu quero falar para os irmãos aqui que me ouvem nessa noite. Porque Deus tem te chamado para andar não por vista. Deus tem te chamado para andar por fé. E o que eu tenho aprendido na palavra de Deus é que muitas das vezes, antes da situação melhorar, ela piora mais um pouquinho. Mas eu quero dizer, independente da situação, permaneça firme na sua fé. Em nome de Jesus. Você se lembra de Jairo? Jairo, ele ouve a respeito de Jesus, ele vai até Jesus e ele pede: Senhor, me socorre, porque a minha filha de 12 anos está quase morrendo dentro de casa. E o que Jesus fala? Eu vou contigo até a tua casa. E diz a palavra do Senhor que eles vão andando. Só que tem uma multidão que está apertando, uma mulher com fluxo de sangue é curada no meio do caminho. Só que no meio do caminho chega lá pessoas da casa de Jairo e fala o seguinte: olha, não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Então já estava ruim. Aí quando Jesus fala que vai para a casa de Jairo, ele sente um alívio por dar uma melhoradazinha, mas no meio do caminho a coisa piora. Só que olha o que é interessante. Jesus vira para Jairo e fala assim: olha, não leve em consideração a má notícia que chegou, não. O Senhor vira para ele e fala assim: não temas, crê somente. E Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita aquela menina. E a situação é mudada de uma forma radical. Glórias ao nome do Senhor. E eu quero profetizar sobre a tua vida, porque às vezes, antes de algo melhorar, ele vai piorar um pouquinho mais. Mas permaneça firme na sua fé. Essa é a situação de José. Já não estava bom, mas piorou. E ali na casa de Potifar ele passou 10 anos. No cárcere, ele vai passar mais aproximadamente 3 anos preso no cárcere. Né? Às vezes a gente quer que a situação mude de uma hora para outra, né? Às vezes a gente quer que Deus haja rapidamente. Mas quando você vai ver na realidade, nas histórias bíblicas, você não vê que a coisa muda de uma hora para outra, não. Você vai ver que as pessoas, os heróis da fé, tiveram que suportar as situações por bastante tempo. Teve que perseverar na sua fé. Ok? Então José passa ali 3 anos. Porque quando ele vai, ele chega no cárcere, o carcereiro pega confiança nele e existe um tempo para pegar confiança para ele estar tomando conta de tudo. Aí chega esse padeiro, esse copeiro e vai ficar um pouco preso, e ali vai ter o sonho ainda, e José vai interpretar esse sonho, e depois de sair o padeiro, o copeiro, ele vai esquecer de José durante 2 anos. Então José ficaria uns 3 anos, entendeu? Glória ao nome do Senhor. Pergunta ao teu irmão: há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo você está nessa luta aí com o filho? Sua vida financeira, como é que está? Antes, às vezes, a coisa melhorar, piora um pouquinho. Isso é natural. A segunda lição. Pastor, o senhor está me animando com essa palavra. Segunda lição. Antes de vivermos a promessa, quantos têm promessa de Deus para a sua vida? Glórias ao Senhor. A nossa fé será provada pelo teste do tempo. José venceu a tentação na casa de Potifar. Só que agora a aprovação é diferente, é a aprovação do tempo. E o tempo tem feito muita gente desanimar. Diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é saúde. Quando a gente vê acontecer, quando vê Deus operar, a gente fica alegre, a gente fica cheio de fé. Mas quando a coisa vai demorando e você vai buscando, a coisa não vai acontecendo, a nossa fé, o natural é esmorecer. Então José, ele tem uma promessa, só que ele está sendo testado no teste do
Tempo. Olha o Salmo 105 que fala exatamente sobre José. Salmo 105, versículo, vamos a partir do 16. 16 é interessante. Diz assim: Deus falando, fiz-me fome sobre a terra. Está falando sobre o tempo de fome sobre o Egito. E cortou os meios de sobreter pão. Mas diz o seguinte: mais adiante, antes que viesse o tempo de fome, enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertavam com grilhões e a quem puseram em ferros. E aí está dizendo o seguinte: até, fala sobre tempo. Ele ficou preso até. Ele ficou no tempo até que a profecia a respeito dele se cumprisse, tendo ele provado a palavra do Senhor. Glórias ao Senhor. Às vezes Deus quer fazer na tua vida, mas não chegou o tempo ainda. Às vezes Deus quer mudar uma situação, mas não chegou o tempo ainda. E o que eu preciso, para cumprir o propósito de Deus? Eu preciso permanecer firme na minha fé. Nesse tempo que eu tenho que aguardar. E quantos aqui gostam de esperar? Esperar é tão bom, não é? Esperar é maravilhoso. Todo mundo gosta de esperar, não é verdade? Claro que não. Porque a gente é ansioso até o fim de cabelo da cabeça. A gente quer as coisas para ontem. A gente quer que Deus faça já. Deus traz uma promessa, a gente pensa que vai acontecer semana que vem. Não é isso? Glórias ao Senhor. E outra coisa, querido, quando tem promessa aqui nessa noite, você ainda não aprendeu que Deus não dá nada de bandeja para ninguém? Que existe um preço a ser pago para você tomar posse das promessas de Deus? Você não aprendeu isso ainda? Glórias ao Senhor. Se eu desejo que Deus mude alguma situação na minha vida, eu preciso buscar isso em Deus e dar tempo para Deus trabalhar. Fala, teu irmão, Deus precisa de tempo para trabalhar. Querido, nós estamos no mundo real. Deus não tem uma varinha de condão que faz assim, ó, pirlim, pim, pim, e está tudo mudado, tudo resolvido. Não. Você precisa ter paciência para Deus agir. Você precisa aprender a esperar em Deus. Como eu disse, o problema é que nós somos ansiosos. O problema é que nós não sabemos esperar o tempo de Deus. O problema é que muitas vezes nós agimos precipitadamente e estragamos tudo que Deus estava fazendo. Eu já ouvi pessoas falando o seguinte: já que o Senhor não fez, então eu vou dar o meu jeito. Já que o Senhor não fez, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou resolver o meu problema. Querido, se fosse você, eu não faria isso. Sabe por quê? Porque se você entregou nas mãos de Deus e Deus está trabalhando, eu quero falar para você, o tempo de Deus é perfeito. Eu quero falar para você, Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. José está ali, está preso, mas ele tem uma promessa, sim ou não? Mas José não sabe como isso vai acontecer. Mas apesar de José não saber como vai acontecer, José está esperando em Deus, ainda que sofrendo no cárcere, numa masmorra. É interessante, ele está esperando em Deus e ele está sofrendo. Ah, mas pastor, muita gente aí também está sofrendo. Fez coisa errada, está sofrendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, em nome de Jesus. Por que eu digo que José está esperando em Deus e ainda está sofrendo? Porque eu até entendo quando eu estou sofrendo por causa de uma semeadura errada, como Jonas. Jonas, ele foi para aquele barco, veio a tempestade, ele falou: me lança no mar, a tempestade vai passar, porque a tempestade é fruto das minhas atitudes. O problema aqui, querido, é que José, ele está sofrendo não por causa de uma semeadura errada, porque ele não plantou isso, ele está caminhando certinho, ele está honrando a Deus. Não tem por que estar vendo isso sobre ele, aparentemente, porque ele tem honrado a Deus na sua caminhada de fé. Você está entendendo? Ele não semeou isso para ele estar colhendo esse tipo de semeadura. José está na prisão porque ele decidiu não pecar contra Deus, mas honrá-lo.
Ele fugiu do adultério. José está na prisão porque José teme a Deus. José está na prisão porque ele tem andado ou tem buscado fazer tudo certinho. José está na prisão porque ele recusou a proposta de Satanás. José está na prisão por causa da sua integridade, por causa do seu bom testemunho. José também está na prisão por causa dos propósitos de Deus para a sua vida. É por isso que ele está na prisão. Ele não semeou nada para ele estar vivendo aquilo ali, para ele estar colhendo aquilo ali. É por isso que, apesar da espera da promessa, ele está sofrendo ali dentro. Ele está falando lá para o copeiro: lembra-te de mim diante de Faraó, porque eu não fiz nada para estar aqui. E não tem gente orando: Senhor, por que eu estou passando isso? Mas eu não tenho honrado o teu nome. O Senhor não tem mandado eu jejuar, eu tenho jejuado. O Senhor não tem mandado tomar algumas atitudes, eu não tenho obedecido. Por que eu estou passando por isso? Estou esperando tanto tempo e a coisa não muda. Ô José, fala para o teu irmão: Deus tem um propósito nisso. E eu quero falar de 4 características que ajudaram a José a viver o tempo da prisão. Porque no tempo da prisão nada muda. No tempo da prisão você se sente limitado. No tempo da prisão, aparentemente nada está acontecendo de novo. Eu queria que você lesse Gênesis 39, versículo 21, olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Glórias ao nome do Senhor. Sabe por que José venceu o tempo de prisão? Porque ele tinha a presença de Deus sobre a vida dele. Porque tinha a presença de Deus sobre a sua vida. José, ele perdeu muita coisa da sua vida. Ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu o convívio familiar, ele perdeu o controle da sua própria vida, o direito de escolha, o direito de ir e vir. Mas José não perdeu a presença de Deus. José, querido, é vendido pelos seus irmãos como escravo, mas a palavra de Deus diz: Deus era com José. José, ele é comprado e é levado para ser mordomo na casa de Potifar, e a palavra de Deus diz: e Deus é com José. José é acusado injustamente de tentar estuprar a mulher de Potifar e é lançado na prisão, e lá dentro da prisão diz a palavra do Senhor que até lá Deus é com José. Glórias ao Senhor. Em todo o tempo nós percebemos a presença constante de Deus sobre a vida de José, abençoando José, guardando José da morte, fazendo José prosperar, apesar de todos os levantes contrários contra ele. Porque José é alguém escolhido por Deus, predestinado por Deus para dar certo. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero falar para você, cristão, entenda. Mesmo que você venha experimentar muitas perdas na sua vida, você ainda tem Deus. E eu quero falar para você: quem tem Deus tem muita coisa. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. E se Deus é comigo, se Deus é contigo, Ele pode nos ajudar a recuperar tudo aquilo que se perdeu. Se Deus é comigo e contigo, Ele pode nos dar força para superar qualquer adversidade que venha sobre a nossa vida. Se Deus é conosco, Ele nos defenderá contra todos aqueles que se levantaram contra nós sem causa. Eu quero falar para os irmãos que faltou muita coisa na vida de José, lá dentro daquele cárcere, mas Deus não lhe faltou. Deus estava presente durante todo o processo, durante toda a caminhada, durante todas as lutas. E eu quero falar para você: talvez a coisa ainda não tenha mudado, talvez as situações ainda não tenham se resolvido, mas eu quero te dizer que em todo o tempo Deus é contigo. Segunda característica de José, para ele vencer a prisão: José é uma pessoa resiliente.
Fala para o teu irmão aí, você precisa ser uma pessoa resiliente. Glórias ao Senhor. Pastor, o que é ser resiliente? Ser resiliente, querido, é você ter resistência, é ter força para prosseguir, saber se adaptar às situações que se apresentam. Por exemplo, se eu trouxesse aqui nessa noite, como eu já falei sobre resiliência, quem tem aqui um travesseiro fofão em casa? O que acontece se eu pegar esse travesseiro fofão e abraçar ele com força? Ele vai se tornar filhinho, não? Sim ou não? Porque ele vai se adaptar ao aperto. Mas se eu soltar ele de novo, o que acontece com ele? Ele volta ao tamanho original. Ele se adapta e depois ele volta ao tamanho original. Imagina uma pessoa que ela está lá nas Olimpíadas, ela está com salto de vara. Aí vem aquele cara correndo com aquela vara. O que acontece com a vara? Você coloca no chão, ela consegue descer, ela dobra, mas ela não quebra. Quando você tira o peso sobre ela, ela volta ao seu estado original. Assim que tem que ser o cristão, meu irmão. As pancadas vêm, às vezes a gente até dobra, mas a gente não quebra, a gente não cai. A gente se coloca de pé. A gente se adapta às situações. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, passando um monte de luta, mas isso não impede da gente servir a Deus de bolos e frutos na casa do Senhor. Isso não impede da gente ser uma bênção na mão de Deus, apesar da luta. Deixa eu falar para você que me ouve nessa noite. Glórias ao nome do Senhor. Em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, olha o que diz. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu quero falar para você, José é uma pessoa resiliente, porque ele tem um propósito na sua vida, viver as promessas de Deus. Ele está focado nisso. José é uma pessoa resiliente, porque ainda que ele não entenda o caminho que Deus está fazendo ele passar, ele crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai entender isso lá na frente, Gênesis 45, versículo 5. Olha o que diz, Gênesis 45, 5. Quando ele se revela aos seus irmãos vão com medo dele, pensando que ele vai se vingar. Ele diz: agora, porém, não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haveres vendido para aqui. Por quê, irmãos? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José é resiliente porque ele crê que Deus pode transformar a maldição em bênção. Ele crê que a tragédia pode ser transformada em livramento. A ferida pode ser transformada em cura. A tristeza pode ser transformada em alegria. Muitas vezes você pode estar vivendo isso. Toda hora a gente chega no limite. Mas apesar de a gente chegar muitas vezes, a gente sentir que chegou no limite, a gente não quebra. Toda hora, às vezes a gente chega no ponto de ebulição, mas apesar de chegar no momento de ebulição, a gente não ferve. Toda hora a gente chega no ponto onde muitos outros desistiram, mas a gente não desiste. Sabe por quê? Porque nós somos resilientes. É a casa que foi edificada sobre a rocha. A pancada pode até vir, mas ela não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha. Ok? Então José, ele tem a presença de Deus. José é uma pessoa resiliente. E a terceira característica de José, ele venceu lá a prisão, porque José não focou nas injustiças. O foco de José está em Deus. Quanta gente desanimando, abandonando a sua fé, porque está olhando para os homens.
Está olhando para as circunstâncias. José não está focado nas injustiças. José focou em Deus. E eu quero falar para pessoas que me ouvem aqui essa noite. A palavra de Deus diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o que, irmãos? Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Eu quero falar para você nessa noite. Não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer: não deixe ninguém contaminar o teu coração. Eu quero falar para você que me ouve: você não é depósito de lixo, você é templo do Espírito Santo. E eu quero falar para você essa noite, a gente vai participar da mesa do Senhor, e a palavra de Deus fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. E eu quero falar para você nessa noite sobre uma coisa chamada perdão. Perdoar não é fácil, mas é necessário. É lindo pregar sobre perdão, mas difícil é viver. E eu quero falar para você que me ouve nessa noite: guardar rancor te destrói. Guardar rancor vai azedar o teu coração. E quem cultiva mágoa em seu coração é como aquele que toma veneno esperando que o outro morra. Agora, perdoar tem poder de nos restaurar. O perdão te liberta. O perdão traz cura para quem libera e para quem também recebe o perdão. O perdão também não é um sentimento. Eu não preciso sentir. Eu não preciso sentir a presença agora de Deus sobre a minha vida, até eu mover no meu coração. Perdão é uma escolha de obedecer a Deus. Perdoar é remover a dívida. E apesar de José estar preso injustamente durante 3 anos, José não está focado nas injustiças. José está focado em Deus. José, mesmo diante de tantas injustiças, José escolheu perdoar. Quarta característica que fez José vencer a prisão: José jamais perdeu a esperança. Fala para o teu irmão aí: José jamais perdeu a esperança. Por que eu falo isso? Se lembra de Abraão? Diz a palavra do Senhor que Abraão esperava contra a esperança. Estava tudo contra. Aos olhos naturais, ele vê se cumprindo a promessa de Deus na vida dele, mas ele viveu a promessa de Deus. Por que eu falo isso? Porque tem gente que está orando, quanto mais ora, mais assombração aparece. Ora pelo marido, mais endemoniado o marido fica. Ora pelo filho, mais rebelde o filho fica. Não é verdade? Eu quero falar para você, em nome de Jesus, independente das circunstâncias, não perca a tua esperança. O negócio estava feio para José, mas ele não perdeu a esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Nesses 3 anos aproximadamente em prisão, José ele recebe da parte de Deus um dom que vai ser indispensável para o cumprimento da promessa dele. Que dom é esse, pastor? O dom da interpretação de sonhos. Ele vai ter lá dentro da prisão. Às vezes é algo que vai ser uma chave para Deus operar e cumprir a promessa na tua vida, vai ser no tempo de prisão. Eu não posso perder a esperança. E diz a palavra do Senhor que o copeiro e o padeiro-chefe de Faraó se revoltam contra ele, são presos junto com José. E os dois têm sonho na mesma noite. E aí vem o copeiro e pergunta para José. José pergunta: o que você está triste? Porque eu tive um sonho, então me conta, porque a interpretação está com Deus. E o copeiro conta a interpretação e José fala para ele: daqui a 3 dias você vai ser restabelecido e vai servir o copo na mão de Faraó de novo. Mas quando você estiver lá, lembra de mim, que eu estou aqui injustamente. Aí dá o padeiro, dá olhando e fala assim: pô, ele falou coisa boa lá pro copeiro, deve ter coisa boa para mim também. Ele conta a história. Aí José fala assim: ó, daqui a 3 dias também você vai ser enforcado, vai ser morto. E a palavra se cumpriu na vida dos dois.
Glórias ao nome do Senhor. Aconteceu exatamente como José interpretou. Só que o copeiro a ser solto, querido, começou a servir a Faraó, diz a palavra do Senhor, que o copeiro se esqueceu de José. Olha que interessante. Imagina, você está ali preso, não sabe se vai ser morto, não sabe o que vai acontecer com o teu futuro. Aí uma pessoa usada por Deus para Deus trazer um alívio, trazer livramento para você. É uma situação que te marca, sim ou não? Sim. Como se esquecer tão rápido de uma situação tão marcante? Não tem como. Tem sim. E qual é a explicação dele se esquecer? O próprio Deus fez o copeiro, chefe, se esquecer de José. Por quê, pastor? Porque o tempo em que Deus vai levantar a José como governador do Egito ainda não era chegado. É por isso que ele se esquece. Mas como sempre, Deus está no controle de tudo. Pergunta: será que assim como José, você já se sentiu esquecido pelas pessoas e até por Deus? Será? Estou orando tanto, estou buscando tanto, estou passando pelas minhas lutas, acho que até Deus se esqueceu de mim. Eu quero falar para você que pensa nisso. Deus, ele não se esqueceu de você, fique firme. Deus está esperando o momento certo para se levantar e agir ao teu favor. Não perca a tua esperança. Aleluia. As coisas não acontecem no teu tempo, elas acontecem no tempo de Deus. E quantos têm sonhos aqui essa noite? Você tem sonho? Quantos sonhadores tem aqui além de mim? Eu tenho sonho também, em nome de Jesus, ver essa igreja lotada, ver essa igreja totalmente construída, climatizada, vendo Deus operando maravilhas no nosso meio. Eu tenho sonhos também. Eu quero falar para você, aprenda essa lição. Existem sonhos de morte e existem sonhos de vida. Ok? O sonho do padeiro foi sonho de morte. O sonho do copeiro foi sonho de vida. Então existem sonhos de morte e sonhos de vida. E deixa eu falar uma coisa aqui para você que me ouve aqui essa noite, sonhador. Tem sonho que Deus não permitirá acontecer na sua vida, sabe por quê? Porque ele não é ruim, mas para preservar a tua integridade física. Porque ele sabe o que é melhor para você. Eu vi um tempo atrás aí, tinha uns pais que amavam muito seu filho. Filho adolescente, André. Aí, filho adolescente, separa um dinheiro, junta durante um tempão e vão lá e compram uma moto. Mas uma moto potente, porque o sonho do filho era ter uma moto. E os pais estão empenhados. Pai quer o mal do filho? Sim ou não? Não. Mas os pais, eles não sabem o dia de amanhã, Deus sabe. E aí esses pais dão essa moto para esse filho adolescente, 17, 18 anos. Esse filho vai fazer a primeira volta na sua moto. Ele passa ali pelo viaduto, ali da posse, não sei se ele entra no viaduto, ele bate em frente com o caminhão, e vem a óbito. Primeiro dia que pegou a moto. Ele já era um sonho, mas era um sonho de morte. O filho pródigo, apesar de ter tudo na casa do pai, ele sonhava em viver dissolutamente, de qualquer maneira, longe da casa do pai, longe, independente de Deus. E era um sonho de quê? Sonho de morte. Ele sai dali e ele vive um fracasso em cima do outro, e ele vai morar num lugar que ninguém dava nada. Ele queria comer a comida dos porcos. Sonho de morte. Eu me lembro da Ana Paula Balador, fiquei namorada de um garotinho, queria até fugir com ele, queria casar com ele, mas ela tinha palavras proféticas, ela tinha promessas de Deus, e Deus falou com ela: não é esse. E se você se envolver com esse,
vai estragar tudo que eu tenho para a tua vida, então sai fora dele. O pai dela teve que levar lá para casa da intercessora Zenete, lá em São Paulo, para estar trabalhando com ela, até que ela abriu a mão, até que Deus fez tudo que cumpriu na vida da Ana Paula Valadão. Mas o sonho que ela tinha era sonho de morte, não era sonho de vida. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 16, versículo 1 a 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 16, 1 a 3. O coração do homem pode fazer planos, mas o que? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são por seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Às vezes a gente pensa que a gente quer uma coisa boa, mas aquilo ali vai trazer uma tragédia para a tua vida. Aí às vezes Deus ele vai e fecha a porta. Às vezes Deus não permite que você faça o que você queria fazer. Não envia o recurso que você queria ter. Deus fecha a fonte dos recursos. Mas não é porque Ele é mau não, querido. É porque Ele deseja o teu melhor. Glórias ao nome do Senhor. E é muito melhor você viver os sonhos de Deus que você viver os seus próprios sonhos. Então, querido, se você tem sonho, apresente esse sonho diante de Deus e dependa de Deus, que se cumpra a vontade dEle sobre a tua vida. E a última lição que eu quero trazer essa noite, pelo horário, José e Jesus. A vida de José era totalmente profética. As experiências e humilhações que ele passou apontam para a vinda do Messias. José era amado do seu pai, Jesus também era o filho amado do seu pai. José foi separado do seu pai, Jesus Cristo também se separou do pai, assumindo a forma humana. José foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. José foi vendido por 20 moedas e Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi tentado na casa de Potifar e venceu a tentação. Jesus foi tentado no deserto pelo próprio diabo e venceu a tentação. José foi preso mesmo sendo inocente. Jesus foi preso mesmo sendo inocente. José foi preso junto com um copeiro e com um padeiro, onde um morreu e o outro viveu. Jesus foi crucificado com 2 malfeitores. Um creu nele e foi salvo, o outro não crê e pereceu. José se casou com uma mulher gentílica, fora da linhagem de Israel, e Jesus se casará com a igreja que também é formada pelos gentios. José foi humilhado no começo e exaltado no final. Jesus também passou por muitas humilhações, mas ele foi exaltado no final. José reconciliou toda a sua família. Jesus, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus e nos reconciliou com o Pai. Tomaram as vestes de José e tomaram as vestes de Jesus também. José foi enviado à frente dos seus irmãos para o Egito para providenciar grande livramento, e Jesus foi enviado para esse mundo para nos providenciar grande salvação. José preparou morada para sua família no Egito. Jesus nos preparou uma morada para a sua igreja no céu. Glórias ao Senhor. Vamos colocar de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome. Eu apresento diante de ti esses elementos e apresento a cada um que vão se alimentar deles nessa noite, que se achegam à tua mesa, e a mesa